gente vai ter para cada classe de fogo, né, para cada tipo de incêndio, alguns métodos de extinção, né? A gente precisa ficar atento porque, como a gente até está vendo na imagem aí, é automático, né? A gente falar de fogo e lembrar de água, né? A gente lembra do bombeiro, de hidrante, de mangueira, né? É o mais comum, né? Porque é o que a gente tem mais fácil no nosso ambiente, mais fácil no nosso dia a dia aí, né? Então a gente sempre vai ter uma torneira por perto, uma mangueira, um registro ali, né? Que a gente pensa em água, a água o fogo, né? É algo quente, é algo que queima, e a água é algo que hidrata, que refresca. Então é automático a gente fazer essa ligação, né, entre fogo e água. Mas como a gente já adiantou aqui, né, não é sempre a água que vai ser o melhor meio de extinção do fogo. A gente precisa fazer uma análise, né, de qual classe de fogo eu tenho naquele local, naquele princípio de incêndio, naquele incêndio, antes propriamente de estar utilizando a água, né? Então é uma informação importante. Eu tenho um princípio de incêndio. Se eu mesmo vou fazer esse combate, ou se eu estou acionando alguém para fazer, chamando a brigada de incêndio, a segurança do trabalho, enfim, um apoio de alguém, eu preciso passar uma informação de qualidade. Então, se eu vou combater o incêndio, eu preciso primeiro saber o que está queimando ali. Da mesma forma que se eu vou fazer essa comunicação, eu vou chamar no rádio, no ramal, vou acionar a botoeira e vou estar recebendo essa equipe ali, o brigadista, o bombeiro, eu preciso informar o que está queimando, com clareza, né? Para saber, ó, eu tenho fogo aqui numa pilha de pallets. Opa, é um fogo classe A, está queimando madeira, vou utilizar água, beleza. Ó, o que está queimando aqui, né, é um tanque de combustível. Opa, é um fogo classe B, então não posso utilizar a água, né? Então, é um princípio de incêndio ou já está grande? Não, é um princípio, está pequeno ainda aqui, né? Está só na boca de visita, no início ainda aqui. Opa, consigo utilizar um extintor lá de pó químico ou CO2. Ah, não, já está de grande proporção aqui, já estou vendo o fogo de longe, estou afastado. Opa, aí já não é mais um extintor, né? Ah, está pegando um fogo num painel elétrico aqui. Opa, fogo classe C. Então, nesse momento, tanto que eu mesmo vou fazer esse combate, o que eu vou estar passando a informação para alguém, para um brigadista, para o bombeiro, para a segurança do trabalho, eu tenho que primeiro saber o que está queimando, né? Para eu não sair correndo aí, vou chegar lá, eu vi o fogo, eu saio correndo, pego um extintor, o primeiro que eu vi na minha frente. Aí eu chego ali, é um extintor de água, né? Mas daí o que está queimando, né, é um líquido inflamável, combustível. Opa, não posso utilizar extintor de água. O que vai ocorrer? Eu vou ter que voltar lá para buscar outro extintor. Enquanto isso, meu fogo está ali, está se propagando, está aumentando. Da mesma forma que eu passei a informação para a segurança do trabalho. Ó, fogo, fogo, fogo aqui no local. Se eu não falei o que está queimando, acontece a mesma coisa. Aí chega lá a brigada de incêndio, né, joga a linha de hidrante, deixa tudo preparado bonitinho ali e vai pedir, manda água. A hora que chega ali, ou é um tanque de etanol, é um líquido inflamável que está pegando fogo aqui. Não posso utilizar, né? Tem que ser lá um líquido gerador de espuma. Então, essa informação, né, essa descoberta do que está pegando fogo ali é extremamente importante. Eu preciso saber fazer isso antes propriamente de iniciar o combate ou de chamar o atendimento, né, o socorro aí, né, na minha equipe de resgate, a brigada ou bombeiro, né, porque senão eu estou perdendo tempo, né? Então eu vou fazer a equipe se deslocar até lá, ou eu mesmo vou até lá pegar um agente extintor e que não é o adequado, não é o próprio, né? Eu estou perdendo tempo
Quanto mais tempo eu estou perdendo ali, mais o meu fogo está se propagando, está se aumentando, atingindo outras áreas aí que eu vou ficar à mercê dele. Eu vou aí estar tendo danos materiais, danos ambientais e até vítimas fatais, né? Não vai dar tempo de todo mundo evacuar o local, enfim. Então, para iniciar esse atendimento, a primeira coisa que eu preciso saber é o que está queimando. E aí eu vou estar definindo qual vai ser o método de extinção que eu vou utilizar. Seja aí um extintor de incêndio, a água, a retirada do material que está queimando, o isolamento, o abafamento. Aí eu tenho alguns métodos aí para estar utilizando, que é o que a gente vai estar vendo agora, né? Mas antes de tudo eu preciso definir, eu preciso saber primeiro o que está queimando, para a partir daí então eu conseguir tomar um rumo, tomar um caminho, saber qual é o caminho que eu devo seguir. Bom, é um material sólido, é uma madeira que está pegando fogo, eu sei que eu vou buscar um extintor de água, uma mangueira. Eu sei que é um líquido inflamável ou é um painel elétrico, então tem que ser um extintor de CO2, tem que ser um extintor de pó químico. Ou lá na minha mangueira eu tenho que ter o líquido gerador de espuma. Então é primordial que eu saiba primeiro o que está queimando antes de sair correndo de qualquer forma para fazer esse atendimento. Então vamos ver um pouquinho quais são esses meios aí de extinção do fogo, né? Chegando na tela para vocês aí, o primeiro, né, é a ação de resfriamento. Como a gente já falou, né, é o meio mais comum, né? A gente automaticamente lembra de água, de fogo, a gente vai lembrar de água, né? Então, no método de resfriamento, eu estou retirando o elemento calor. Estou retirando lá do meu triângulo do fogo, né, que a gente viu anteriormente lá, dos 3 elementos, eu retiro o elemento calor, a fonte de ignição. Eu faço o resfriamento utilizando a água, né? Então eu tenho lá o oxigênio, o material combustível e a fonte de calor. No resfriamento eu faço essa quebra, né? Eu joguei a água ali naquele fogo, eu resfriei, né? Eu retirei o elemento calor. Lembrando aí, né, que como a gente já citou, eu não vou estar utilizando a água em todas as classes de fogo, né? Então, somente em materiais sólidos, somente em fogo classe A, né? Então, o método de resfriamento eu vou estar retirando o calor do meu triângulo do fogo. Eu vou estar quebrando essa reação em cadeia, né? Qualquer um dos elementos que eu retirar, eu não tenho mais fogo. Basicamente é dessa forma que agem os métodos de extinção. Eu retiro os elementos. No resfriamento, eu estou retirando o elemento calor, né? A fonte de calor, a fonte de ignição. Eu ainda tenho material combustível, eu ainda tenho o oxigênio, porém eu não tenho a fonte de calor. Não tendo a fonte de calor, eu não tenho a reação em cadeia ali para que haja ali o ponto de fulgor, o ponto de combustão e que essa chama se inicie. Então automaticamente eu tenho essa quebra, não tenho mais fogo, né? Então é o resfriamento. Então no triângulo aí que vocês estão vendo, né, houve essa quebra, né? Eu eliminei a fonte de calor. Eu continuo ali, né, com o material combustível e com o comburente, que é o oxigênio, porém eu retirei o calor, eu resfriei, eu estou jogando água ali, né? Basicamente essa ação é feita aí, desculpa, no fogo classe A, né? Então eu retirei o elemento calor, ação de resfriamento, né? A gente vai ter também o abafamento, uma prática bastante utilizada aí e de diversas maneiras, de diversas formas. Basicamente aí o abafamento vai ser a retirada de oxigênio daquela queima, né, do nosso triângulo do fogo, daquela reação em cadeia, né? Então eu utilizo o abafamento, né? Então eu utilizo um cobertor, como a gente está vendo na imagem ali,
eu coloco a tampa na panela, eu jogo uma pá de terra, uma pá de areia, né? Eu retiro o oxigênio, né? Eu abafo aquele local, né? Retirando o oxigênio. Então o fogo ele vai consumir rapidamente aquele oxigênio que ele tem ali e não vai ter mais oxigênio no ambiente. Ou seja, a chama não consegue se manter, né? É o que a gente falou lá atrás, né? O oxigênio é o que mantém a chama viva, é o que alimenta ela. Então, no abafamento, eu estou cortando esse alimento do fogo, né? Eu estou retirando o componente oxigênio, o comburente. Então, a minha chama, né, não se mantém mais. Eu fiz essa quebra, né? Então, como a gente falou, eu consigo utilizar diversos equipamentos aí para estar fazendo esse abafamento, né? Assim como os meios extintores também agem por abafamento, né? O pó químico e o CO2, eles agem por abafamento. O pó químico propriamente só abafamento, né? E o CO2 ele faz o abafamento e resfriamento, né? Ele é um gás gelado, né? A gente vê no momento que eu estou utilizando ele ali, né? Que até o seu difusor ele fica branquinho ali, gelado. Então, mas ele age propriamente aí por abafamento e resfriamento. Então, no método de abafamento, seja aí com um agente extintor, seja aí com um cobertor, com um pedaço de pano, jogando terra ali, uma pá de terra, uma pá de areia, basicamente a intenção, né, o princípio é retirar o oxigênio, né, fazer essa quebra aí do triângulo do fogo, né? Então eu continuo tendo o calor ali e eu tenho também o material combustível, porém eu não tenho o oxigênio em quantidade suficiente para alimentar essa chama. Eu preciso de no mínimo 16% de oxigênio no ambiente, né, para que tenha chama. A gente normalmente vai ter aí no nosso ar atmosférico, né, no ar que a gente respira, 21% de oxigênio. Então, a partir do momento que eu faço esse abafamento, eu estou retirando o oxigênio daquele ambiente onde o fogo está presente, estou abaixando para menos de 16%, e aí eu não tenho mais o fogo, né? Então, eu preciso de pelo menos 16% de oxigênio, né, naquela atmosfera, naquele ambiente, para que haja o fogo. A gente tem normalmente mais que isso já, né? A gente precisa aí, a gente tem 21%, que é o que a gente precisa para respirar, para a gente viver tranquilamente aí, né, com uma margem de segurança de 19,5% a 23%. Né? Porém, se eu fizesse método de abafamento, coloquei uma tampa, um guardanapo molhado, um cobertor ou propriamente um agente extintor ali, um pó químico seco ou um CO2, eu estou retirando o oxigênio, né, daquela reação em cadeia e aí eu também não tenho mais o fogo. Né? Tomar cuidado com o sentido contrário aí do oxigênio, né? Então, se eu tiver menos de 16%, eu não tenho fogo, mas se eu tiver acima, né, quanto mais oxigênio eu tiver, né, no ambiente, mais forte, mais rico vai ser essa reação em cadeia, né, mais chama eu vou ter no local, mais o meu fogo vai se propagar. Então, tomar muito cuidado também, né, com a abertura de portas e janelas em locais onde está pegando fogo, né, com correntes de ventilação, né, que às vezes é por onde o fogo vai estar caminhando ali. Se eu tenho uma determinada área onde está pegando fogo, eu tenho alguns corredores ali, né, ficar atento porque o vento, né, o oxigênio que está ali vai estar fazendo com que esse fogo acompanhe esse caminho também, né, a direção dos ventos. Aí é importantíssimo no momento da gente estar fazendo esse combate a esse incêndio ou esse princípio de incêndio, porque é onde eu tenho mais oxigênio, é onde esse fogo vai estar se alastrando, vai estar se propagando. Então, sempre fazer essa observação também. Então, no abafamento, eu retiro o elemento oxigênio, o nosso comburente. E a gente vai ter também, né, o isolamento, que é a retirada do material combustível.
Então, eu retiro aquilo que ainda não queimou, eu isolo aquilo que ainda não queimou, né? Evitando que ele se propague. Então, como a gente citou anteriormente ali, eu tenho uma árvore que está pegando fogo, né? E aí eu tenho outras vegetações próximas. Então, eu faço um aceiro ali, eu limpo toda a vegetação que eu tenho ao lado dessa árvore que está pegando fogo, né, para evitar que caia algum galho ou propriamente a árvore caia ali, né, em cima de outras vegetações e o fogo se propague. Né. Eu isolo ela, eu estou num ambiente, estou no meu escritório, lá no meu local de trabalho, e aí um equipamento elétrico pegou fogo. Eu não tenho nenhum agente extintor ali, então eu vou retirar tudo de próximo desse local que está pegando fogo, desse equipamento que está pegando fogo, para não deixar que ele se propague ali. Então eu retiro a mesa, a cadeira, eu deixo só aquele equipamento elétrico ali, que ele vai ser consumido, né? Não tem como, não tem agente extintor ali, porém ele não vai se propagar. Então eu faço o isolamento, eu faço a retirada do material que ainda não queimou. Da mesma forma, eu tenho um vazamento de gás lá, então eu faço o fechamento desse vazamento, eu desliguei, né, esse acesso do material combustível lá no fogo. Automaticamente ele vai também deixar de existir. Então o isolamento, né, como a gente está vendo aí, eu continuo com a fonte de calor e com o oxigênio, porém eu não tenho o que queimar, né, eu não tenho material combustível. Eu sempre preciso ter algo para queimar ali, né? Seja ele sólido, líquido ou gasoso. Se eu não tenho esse material combustível, né, automaticamente eu deixo de ter a minha reação em cadeia, o fogo vai se extinguir. Então eu retiro o material combustível, eu retiro, né, o que está alimentando o fogo junto com o oxigênio, né? Então para alimentar o fogo eu preciso do oxigênio e do material combustível, que aí em contato com a minha fonte de calor, né, eu tenho o fogo, ela vai se manter, né? Então quem alimenta aí essa chama é tanto o oxigênio como o material combustível. Retirei o material combustível, né, fiz o isolamento, eu também não vou ter o fogo, né? Então são os métodos de extinção do fogo. Resfriamento, mais comum, o mais lembrado, porque é o que eu tenho mais abundante aí, né? Que é a água. Então automaticamente fogo, eu utilizo a água, eu retiro o elemento calor. Mas lembrando que não vai ser em qualquer tipo de fogo que eu possa utilizar a água, né? Eu preciso ter esse cuidado. A gente vai ter o abafamento, então, que eu retiro o elemento oxigênio do meu triângulo do fogo, e aí de diversas formas, né? Com um cobertor, uma pá de terra, de areia, né? A tampa da panela, né? Enfim, eu retiro o oxigênio e o isolamento ou a retirada de material. Então, eu retirei o material combustível, aquilo que estava queimando, né? Qualquer um dos elementos que eu retirar dessa reação em cadeia, eu não tenho mais o fogo. Então, os três principais métodos aí, né, de extinção do fogo.